Essa é uma pergunta muito frequente que as pessoas fazem, se os processos de PNL eles podem se reverter, eles podem não funcionar, as pessoas podem voltar aos antigos hábitos. Meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre isso. É muito comum, principalmente para quem não conhece muito bem a PNL e está chegando buscando algum processo de mudança, fazer essa pergunta. O processo de PNL, ele pode não funcionar, ele pode ser revertido, eu posso voltar ao hábito antigo, pode não dar certo? Esse tipo de pergunta acontece com muita frequência, é uma curiosidade normal. Bom, para responder de forma simples, rápida e brutalmente honesta, sim, a única coisa que é definitiva na nossa vida é a morte. O resto tudo tem uma série de fatores que podem influenciar e podem nos direcionar para outros lugares. Acompanhe a seguinte linha de raciocínio. Tu aprendeu algo alguma vez na tua vida. E por algum tempo, por muito tempo, talvez tu tenha feito aquele algo daquele jeito, porque foi o jeito que tu aprendeu. Não importa o que, mas tu aprendeu. E aí, em algum momento da tua vida, alguém te mostra um atalho, te mostra um jeito melhor de fazer aquilo, um jeito que dá menos trabalho, um jeito que é mais rápido, enfim. E aí tu passa a fazer daquele jeito novo. Mas nota, tu não perdeu o jeito antigo, tu só escolhe fazer de um outro jeito porque faz mais sentido, é melhor, é mais rápido, enfim, mas tu ainda tem a competência, a memória de como é que se fazia antes. Bom, os processos de mudança de PNL funcionam assim. Tu aprendeu em algum momento da tua vida a fazer algo que nesse momento talvez esteja sendo um problema para ti. Não esteja sendo tão eficiente, esteja te gerando algum contratempo. Qual é a proposta da PNL? É que tu aprenda um jeito novo de fazer, de alcançar o teu objetivo fazendo algo diferente, sem causar os problemas ou as limitações que tu tem tido. Ah, mas não é que eu faço, eu não faço, eu tenho medo. O não fazer é fazer, né? Existe a ação de se bloquear. A gente entende desse jeito, né? Por exemplo, eu quero falar em público, e aí eu não consigo falar em público. Como que eu faço para, querendo fazer algo, me boicotar, me impedir de falar em público? Existe uma série de comportamentos internos que me limitam também, né? O objetivo final eu não faço, mas eu faço algumas coisas que impedem esse objetivo final. A ideia é que a gente faça outras coisas e que permita que o objetivo final funcione sem gerar problemas maiores. Frequentemente eu bato na tecla de estabelecer desejos, da importância disso, porque realmente isso não é banal. Isso é muito importante e é a parte fundamental. A maior parte das pessoas tem problemas nas suas vidas porque elas não sabem o que elas querem. E quando sabem de forma precária. Elas não estabelecem um desejo de uma forma mais adequada. E aí elas têm dificuldade em sair da situação que estão e ir para alguma coisa que seja melhor para elas. Um desses itens, dos vários itens que tem, e que tem muito a ver com isso que eu estou dizendo, chama-se ecologia. Quando a gente tem um problema ecológico no nosso desejo, isso pode dizer que aquilo que a gente está desejando, ou seja, o novo modelo de comportamental que a gente está desejando, gera um problema que talvez seja tão grande ou pior do que o que a gente tem hoje. E aí não existe força que mantenha o novo processo. O processo antigo, ainda, com todos os problemas, ainda é melhor. Nem que seja pelo hábito que tu já tem. Então, e quem já fez atendimento sabe que eu exploro muito. O que aconteceria se tu conseguisse o que tu tá buscando? Esse é o clássico caso do sujeito que quer ter um carro e daqui a pouco ele se depara com IPVA. E ele não está preparado para o PVA, não está preparado para manutenção, não está preparado para gasolina, não está preparado para estacionamento, para um monte de coisa. E aí ele começa a ter dificuldade. E aí ele desejou tanto, mas ele não se deu conta que tem consequência aquilo ali, tem mais repercussões ali para frente que ele vai ter que lidar. Ecologia trata disso. Ecologia também trata de quando tu deseja algo e esse algo pode de alguma forma fazer um mal para alguém que é importante para ti. E aí a gente começa a ter alguns efeitos, às vezes curiosos, às vezes meio difíceis de lidar. O sujeito quer algo,
mas aí, por exemplo, ele quer ir morar no exterior. Já encontrei esse tipo de caso. Quer ir morar no exterior. Mas daí ele tem a mãe, ou tem a avó, ou tem não sei o quê, e aí tem dificuldade de se afastar dessa pessoa, porque idade, por convívio, por N questões. O desejo tem um problema ecológico, e talvez não seja nem para ele, mas é pro outro. Né? Eu tenho alguém que depende de algo, ou eu acho que depende, às vezes nem depende, mas eu acho que depende de mim. Então tem essas questões que a ecologia visa elaborar. O que eu faço com o problema ecológico? Ou eu pago o preço, mas daí eu assumo que eu pago o preço, ou eu acho um outro desejo que não gere o problema que a gente está encontrando aqui. E falando sobre ecologia da mente, a gente tem que lembrar que o nosso inconsciente é como se fosse uma criança mimada. Então ele interpreta de forma literal e ele não gosta de ser contrariado. Então se ele identificar que o teu desejo é de alguma forma uma ameaça para ele, seja lá do jeito que for, e a gente sabe que criança às vezes enxerga o mundo de um jeito muito peculiar, ele vai boicotar, ele vai tentar impedir que aquilo ali se instale. Né? E por um bom motivo, ele não quer o teu mal, ele quer o teu bem. Então a gente tem que trabalhar o desejo de uma forma bem esmiuçada, bem detalhista, bem forte, para que isso não ocorra. Outra possibilidade, essa também é frequentemente deixada de lado, mas ela é muito importante, é a relevância. É o quão importante é essa mudança para ti. Qual é a consequência, que tipo de pessoa tu te torna, o que acontece na tua vida se tu conseguir realizar a mudança de comportamento que tu está buscando. E parece banal eu dizendo, parece idiota eu dizendo, mas não é. Eu já encontrei gente assim, tá, mas se tu conseguir essa mudança aí, tu consegue, vai ser bom. Não. É muito esforço, de novo, vamos imaginar, o teu inconsciente vai achar muito esforço provocar toda uma mudança de caminhos e de hábito para, vai ser legal. Não, é necessário que exista uma consequência, é necessário que tu ganhe algo para ti. É necessário que essa criança interna, que a gente chama de inconsciente, seja recompensada com algo que vale a pena o esforço dela, a dedicação e o empenho dela para isso. E por fim, para elencar aqui 3 fatores principais que podem fazer que podem gerar esse tipo de retorno, digamos assim, ao caminho anterior, a gente tem as mudanças de contexto. O mundo, assim como a gente é dinâmico, o mundo também é dinâmico. O mundo muda e nos oferece situações diferentes ao longo da vida. Eventualmente vai ter um contexto, ou pode ter um contexto, nem sempre vai ter, mas pode ter, e naquele contexto, por algum motivo, por algo que talvez a gente não tenha pensado nesse momento, enfim, a rota antiga, com todos os problemas dela, ainda seja de alguma forma superior ou mais apropriada. O inconsciente interpreta como se fosse. E aí ele te traz de volta para aquele comportamento anterior naquele contexto. Não quer dizer que tudo fracassou, não quer dizer que caiu a casa, não quer dizer que aconteceu uma catástrofe. Quer dizer que ainda há algo para ser trabalhado que a gente pode, ao longo da vida, ir evoluindo e desenvolvendo. Espero que tenha ficado um pouco mais claro esse assunto. Se tu tem dúvidas, coloca aqui, me manda por mensagem ou coloca nos comentários que eu respondo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.